estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. Surgiu por obedecer. E tudo que surgiu por obedecer. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Para darmos início à nossa escola dominical, vamos orar ao Senhor e vamos passar alguns minutinhos de oração silenciosa pela Ucrânia, pela Rússia, pelos irmãos que lá estão. E que nós possamos, hoje acho que a Orly colocou lá que os exemplares da palavra do Senhor já estão esgotados. A Ucrânia está passando por um tempo muito difícil.
E nós vamos pensar um pouquinho em nós. Nós temos o privilégio de estar na casa do Senhor, de ler a palavra do Senhor, e muitas vezes nós não fazemos. Será que nós vamos esperar algo que Deus nos mande para que nos desperta dessa forma? Então, irmãos, que nós venhamos a pensar nisso e nos colocar na presença do Senhor enquanto é tempo, enquanto a porta da graça está aberta. Então, que nós venhamos ter um momento de oração silenciosa, colocando esses irmãos na presença do Senhor, não só os irmãos, mas todas as pessoas que lá estão, para que Deus use de misericórdia. E depois de alguns minutos eu peço ao pastor que esteja orando ao Senhor por esses países e pelo mundo, né? O mundo está vivendo o caos. Vamos orar. Ó Deus bendito, neste momento nós aqui nos encontramos diante da Tua presença excelsa. Reconhecemos que o Senhor é o Deus que está assentado no Teu alto e sublime trono. Não há nada que está acontecendo no planeta Terra, desde o cair de uma folha, que não esteja debaixo do Teu controle, do Teu poder, da Tua soberania. Sabemos que não há nenhuma autoridade instituída no mundo que esteja em pé de igualdade ou acima do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor tem o coração do rei nas Tuas mãos e o Senhor inclina para onde quer. A Tua palavra também nos diz que o Senhor tem procurado homens que se coloquem na brecha em favor de terras para que o Senhor não as destrua. O Senhor está procurando intercessores que se coloquem em favor, ó Deus, de todos os homens, em favor de todos aqueles investidos de autoridade, para que tenhamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Por isso, diante destas verdades bíblicas que a Tua palavra nos ensina, nós aqui estamos diante do Senhor, clamando que o Senhor esteja usando de misericórdia para com o país da Ucrânia, para com o país da Rússia, bem como também para com todas as nações em todo o mundo. Este momento de conflito ali envolvendo estas duas nações, sem dúvida tem causado apreensão para o mundo. Contudo, Senhor Deus, nós aqui estamos diante do Senhor, sabendo que a Tua palavra está se cumprindo, porque o Senhor disse que haveríamos ouvir falar de guerras e rumores de guerras. E a Tua palavra nos diz claramente que é necessário que assim aconteça. E não devemos estar assustados. A Tua palavra também diz que vai levantar reino contra reino. A Tua palavra diz, ó Pai, que precisamos estar firmados no Senhor, sabendo que o Senhor de forma soberana manifesta a Tua justiça sobre a terra, seja com a Tua ira santa, justa e necessária, seja com a Tua misericórdia, que dura para sempre. E por isso, como Abacuque, nós clamamos ao Senhor, em meio à Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia. Intervenha, Senhor Deus, guardando o Teu povo ali na Ucrânia, guardando o Teu povo ali na Rússia, preservando a vida da Tua igreja ali, instrumentalizando, levantando a Tua igreja nesses países, para que estejam alcançando muitas outras vidas, com a mensagem do Evangelho de salvação e de esperança em Cristo Jesus. Ó Deus, pedimos, tenha misericórdia, faça cessar esta guerra, faça cessar este conflito.
Ó Deus, o Senhor no passado interveio de forma maravilhosa em vários momentos em que o mundo estava sendo atingido pelas guerras. E o Senhor trouxe livramento. Assim foi no período do Holocausto, preservando a vida de muitos judeus, preservando a vida de muitos cristãos. Assim foi nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. O Senhor desbaratou exércitos inimigos. O Senhor levantou o exército dos teus anjos, protegendo o teu servo, o profeta Eliseu. E assim o Senhor pode fazer, protegendo e guardando e livrando da morte a tua igreja existente naqueles países. É o que nós pedimos e rogamos, certos de que o Senhor é um Deus justo, mas também o Senhor é um Deus de misericórdia. Ó Deus, age com poder e graça. Consola e livra a vida do teu povo nesses países, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé e agora está entoando o hino 134. Hino 134. Oh, buscai não as riquezas deste mundo de incertezas, as do céu não têm tristezas. Oh, buscai, assim buscai. Oh, buscai não as loucuras que só trazem amarguras, mas delícias santas puras. Ó, buscai, assim buscai a Jesus, buscai primeiro ao real fiel Cordeiro, ao amigo verdadeiro. Ó, buscai-o, sim, buscai, sim, buscai o Deus bendito, cujo amor é inaudito, inefável, infinito. Ó, buscai-o, sim, buscai. Nós realmente, irmãos, venhamos a buscar, né, as riquezas do céu. Muitas vezes nós temos buscado tantas outras coisas. Podem assentar, irmãos. E não temos buscado as riquezas do céu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio 6. E vamos ler todos juntos, do versículo 6 ao versículo 7. Não, do 5 ao 7. Deuteronômio 6, versículo 5 ao 7. Amém? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todos juntos, irmãos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Versículo 6 nos diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E hoje eu quero refletir um pouquinho com os irmãos em relação aos nossos filhos. O pastor, naquela mensagem, né, sobre Noé, nos tempos, trazendo para os tempos atuais, nós estamos vendo que os tempos se aproximam. No estudo de quarta-feira, nós estamos estudando Apocalipse, e nós estamos vendo que os selos já estão sendo abertos, né? E o que nós temos feito, como nós temos tratado a questão dos nossos filhos? Na Bíblia fala que nós precisamos ter essas palavras que hoje te ordeno, estarão primeiro no meu coração,
A partir do momento que está no meu coração, eu vou conseguir repassar para os meus filhos. E eu fico assim, tão quanto preocupada, porque muitas vezes nós estamos buscando, como nós cantamos, nós devemos buscar as riquezas do céu. E muitas vezes nós queremos buscar para os nossos filhos as riquezas da terra. Que as traças e os ferrugem vão corroer. Queremos dar a melhor faculdade, queremos dar a melhor roupa, a melhor casa, uma cama aconchegante. Tudo isso é válido, é muito bom. Mas o que nós temos feito para a vida espiritual dos nossos filhos? Então vamos meditar um pouquinho nisso. E vendo aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, no Cada Dia, ele começa a nos dizer assim: pais, sejam espelho para os filhos. E aí os pais são como espelho para os filhos. Essa figura nos enseja algumas lições que eu quero ver com os irmãos e refletir com os irmãos a respeito dessas lições. A primeira lição: o espelho não discursa, demonstra. Será que nós não estamos discursando demais para os nossos filhos e não estamos demonstrando nada com a nossa vida? Em amar o Senhor, estar na casa do Senhor, envolver com as coisas do Senhor. Os pais ensinam mais pelo exemplo do que pelas palavras. Olha só, os pais ensinam mais pelos exemplos do que pelas palavras. Os filhos observam mais a nossa vida do que o nosso discurso. O teólogo franco-alemão Albert diz: o exemplo não é uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Preste atenção, irmão. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. A segunda lição: o espelho só reflete a imagem quando está limpo. Quando ele não está limpo, ele não reflete uma imagem boa. Será que nós estamos limpos diante dos nossos filhos, com as nossas ações e reações? Espelhos embaçados toldam a imagem. A vida dos pais precisa ser limpa. Os pais precisam ter uma conduta ilibada, um testemunho irrepreensível e um caráter impoluto. Os pais precisam viver em santidade e ser paradigma de integridade para os filhos. A vida dos pais é a vida de seu ensino. Terceira lição: o espelho só reflete a imagem quando está iluminado. E onde nós vamos buscar essa luz? Com o Senhor. Não tem como nós buscar em outro lugar. Não tem como nós buscar no trabalho, naquilo que nós queremos dar de melhor aos nossos filhos. Nós precisamos buscar no Senhor. E aonde nós vamos buscar? Na casa do Senhor, envolvendo-nos com as coisas do Senhor, orando, lendo a palavra. Então nós precisamos pensar nisso. Para vermos uma imagem, precisamos de olhos e luz. Não enxergamos no escuro. A vida dos pais precisa estar na luz. Os pais que vivem nas trevas não podem influenciar seus filhos a viverem na luz da verdade. Jesus é a luz do mundo e ele diz: quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quarto, o espelho precisa ser plano para não distorcer a imagem. Espelho côncavos ou convexos distorcem a imagem. Os pais precisam ter vida certa com Deus para inspirar os filhos a andar com Deus. Irmãos, isso tem assim, será que eu tenho passado para as minhas filhas o amor a Deus, as coisas do Senhor, o envolvimento com o Senhor? Pais que estão me ouvindo pelas redes sociais, nós, juntamente com o Link, o pastor, revendo aí as questões de dividir as salas com a Orle, culto infantil. A preocupação é muito grande, irmãos. Tem irmãos que não estão trazendo seus filhos para a casa do Senhor. Irmãos que estão me ouvindo pelas redes sociais, por que vocês não estão aqui? Cadê seus filhos pequenos que não estão na casa do Senhor? Como é que eles vão amar as coisas do Senhor?
Como, irmãos? Se nós não ensinarmos, se não formos espelho, como? E o pastor tem falado muito disso, Deus tem usado o nosso pastor para falar isso com a igreja. Todos os dias nós estamos tendo admoestações nesse sentido. E parece que nós estamos sendo como o povo do passado, o povo do Senhor, coração duro. Não estamos preocupados. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma corrida de revezamento. Precisamos passar o bastão do evangelho para os nossos filhos. E como que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos passando o evangelho para os nossos filhos? Para que eles amem as coisas do Senhor? Para que eles amem estar na casa do Senhor? Parece que essa pandemia tem feito com que os irmãos ficassem mais apáticos, não estão sensíveis para ouvir o recado do Senhor. Como que essas crianças vão amar o Senhor? Como que os nossos adolescentes vão amar o Senhor? Como que nós vamos passar esse bastão? Que nós venhamos a pensar, irmãos, nisso. Nós precisamos passar o bastão do Evangelho. Nós precisamos colocar nos nossos adolescentes, nas nossas crianças, o amor pela obra do Senhor. Nós precisamos, irmãos. O tempo é agora. Jesus está voltando. A minha casa e os meus filhos, as minhas filhas vão estar na arca. Os filhos, os netos vão estar na arca. O momento é agora. Jesus é a nossa arca, como o pastor sempre diz. Então que nós viemos a pensar, irmãos. Nós precisamos colocar os nossos filhos na arca. Nossos filhos veem em nós o exemplo daquilo que ensinamos. Qual o legado que estamos deixando para os nossos filhos? O que estamos demonstrando para os nossos filhos? Discursos? Que tem que ir à igreja? Tem que amar o Senhor? E eu tenho amado o Senhor como deveria amar? Eu tenho me envolvido com as coisas do Senhor como deveria me envolver? Eu tenho me importado com as coisas do Senhor como deveria me importar? Então que nós venhamos, irmãos, abrir os nossos ouvidos e ficar sensíveis àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações a cada dia. Que Deus possa ter misericórdia da minha casa, da minha família, das minhas filhas e da família de cada irmão. Que nós possamos rever os nossos conceitos e buscar mais o Senhor, amar o Senhor, estar na casa do Senhor, envolver com as coisas do Senhor. Essa pandemia, nossa vida secular não parou. Nós estamos em todos os lugares. No banco, no trabalho, na escola e na casa do Senhor. Parece que não podemos vir. Será que o Covid só está aqui dentro? Então que nós venhamos a pensar, irmãos, nesse sentido. E rever os nossos conceitos. Mudar as nossas atitudes. Parar com discursos e viver realmente aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Que Deus possa ter misericórdia da minha casa. E que possa ter misericórdia da casa e da vida de cada irmão. Amém? A palavra está com a irmã Reudimar, que quer trazer aqui. Depois que a irmã Reudimar usar a palavra, o conjunto tem oportunidade. E a palavra depois do conjunto está com o pastor. Amém? Bom dia, irmãos. E só se torna homem de Deus quando a gente se tem a base, né? Essa base é o que a irmã Rosa acabou de falar. Meus irmãos, dia 6 de fevereiro foi comemorado o Dia do Homem Presbiteriano. A SAF preparou uma homenagem, mas domingo passado deu um probleminha aí, não foi possível, mas não foram esquecidos. O importante é que não foram esquecidos. Então eu vou ler aqui o fragmento de uma mensagem de um homem de Deus, falando de outro homem de Deus, né, que foi o reverendo Hernandes. Eu achei muito interessante, porque ele falou de um homem que a gente pouco é falado, mas o que esse homem fez na sua vida, na sua caminhada com o Senhor, é exemplo, né, não só para os homens, mas para nós mulheres também. Eu gostaria que meus irmãos, homens presbiterianos,
escutasse bem essa mensagem e tentasse trazer para a sua vida, assim como eu também estou tentando trazer para a minha. Então, nesse momento, eu peço que os irmãos se atentem. Um homem poderoso em palavras e obras. Homenagem da SAF de Guiratinga aos homens presbiterianos. No dia 6 de fevereiro, comemora-se o Dia do Homem Presbiteriano. Por isso, queremos evocar a figura de um homem que foi poderoso em palavras e obras. Ele pode ser nosso exemplo, pois morreu irrepreensivelmente e morreu vitoriosamente. Esse homem é Estevão. Um homem de palavras irresistíveis, um homem cheio de fé e do Espírito, cheio de graça e poder para enfrentar os mais hostis inimigos e as mais duras perseguições. Estevão foi atacado não pelos pagãos, mas pelos religiosos do seu tempo. Atos 6 e 9. Estevão não era um escriba, um teólogo. Diríamos hoje que ele era um leigo. Mas suas palavras eram irresistíveis, porque estavam fundamentadas nas Escrituras. Precisamos de homens cheios do Espírito e cheios da palavra. Precisamos de homens que tenham coragem de pregar a palavra, ainda que isso custe-lhes a vida. Estevão não era a fonte do poder de Deus, mas era seu canal. Hoje, precisamos também de homens que tenham obras dignas de Deus. Homens que sejam instrumentos nas mãos de Deus para realizarem a obra de Deus, na dependência de Deus, para a glória de Deus. Estevão foi um homem cheio do Espírito, na vida e também na hora da sua morte. Ele morreu como viveu. Seu exemplo transcende os séculos e desafia-nos ainda hoje a vivermos de modo digno de Deus. Que os homens presbiterianos, à semelhança de Estevão, tenham vida irrepreensível, palavras irresistíveis e obras inegáveis. Então, essa é a nossa pequena homenagem. Eu vou pedir à minha irmã Marilene, bem rapidinho aqui à frente, vou pedir para os irmãos, homens presbiterianos, homens Estevão, se colocarem de pé, que ela vai entregar uma pequena lembrancinha, feita com muito carinho. Não olhem para a simplicidade, mas olhem para que algo que foi feito de coração. Entrega a primeira do pastor. Então, eu deixo para a meditação dos meus irmãos, e para a minha também, Atos 6 e 9. Os irmãos forem pegando, podem se assentar. E enquanto a minha irmã Marilene, por questão de tempo, enquanto ela está entregando, eu gostaria de chamar aqui à frente também uma pessoa que ela, com seu talento, né, com seu trabalho, com a sua simplicidade, ela tem deixado os ambientes, igreja, pátio, bem mais agradáveis, né, para o nosso usufruto. Eu gostaria de chamar aqui à frente a minha irmã Sandra, porque no dia 11 de fevereiro também foi comemorado o Dia do Zelador. E nós deixamos passar em branco de novo. Mas esse ano nós ficamos mais atentas. Então, minha irmã, em nome da SAF, eu quero te entregar uma pequena lembrança, com muito carinho. Eu não mereço. Rodrigo também. Irmão Rodrigo também é bênção nas nossas vidas, né? Ninguém quer chegar aqui e achar um ambiente sujo. Então, esse irmão é cooperador aí com nossa irmã. O seu virado depois, viu, meu irmão? Você não vai ser esquecido, não. Eu vou pedir a minha irmã Albertina, cadê ela? Que esteja orando pelos homens presbiterianos e também pelos meus irmãos aqui. Que Deus dê força, coragem, né? Para enfrentar aí o dia a dia no seu trabalho. Irmão Luiz? O Luciano também, ô Senhor. E a Leidiane também.
Luciano e Leidiane também vem receber a oração, depois vai ter a lembrança, né? É porque realmente quando falou a gente só lembra da Sandra porque está aqui no dia a dia com ela, né? Mas a gente tem nossos irmãos também aí que cuidam, né? Com muito carinho do acampamento, né? Nosso acampamento cada vez mais bonito. E que Deus abençoe essas vidas, essas mãos, esses talentos aí. Bom dia, irmãos. Vamos nos colocar de pé para estarmos cantando a música. Senhor, minha vida oferecer.
Eu peço para que a Albertina esteja nos levando a Deus em oração. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Bem, conforme os irmãos podem ver ali, nós estamos com as matrículas já abertas para a sala de adultos. O nosso planejamento é que hoje nós já começaríamos a funcionar as duas salas de adultos, bem como também a sala dos adolescentes. Mas estava condicionado à situação da IESA, né? Com relação aí ao seu parto. Então aí deu alguns sinais, então foram encaminhados para Rondonópolis, ainda não nasceu, viu gente? Estão lá na casa da Dani e da Ábia, né, estão bem assistidos, foram ontem para o hospital novamente, ficaram lá de 6 da tarde até 1 da manhã, em observação, e aí o médico mandou de volta para casa, e o planejamento é o seguinte, né, se até terça-feira não der o sinal de fato para o parto acontecer, porque está dentro daquilo que os exames mostram, né? Amanhã completa de fato o dia previsto, tanto lá em Patrocínio como está sendo analisado no acompanhamento médico por aqui. Então aí na terça-feira os médicos estarão fazendo o procedimento de provocar o parto. Mas o bebê está tranquilo, né? Tem sido acompanhado, tem sido medida a parte cardíaca do bebê, então o quadro está sob controle, nenhuma complicação, tudo normal dentro do contexto, tá bom? Então, por isso o Lincoln não está, o missionário, para a gente funcionar as duas salas. Como é o início de um novo trabalho, nós gostaríamos que os professores titulares estivessem conduzindo este primeiro momento nas salas. Então, adiamos, né, essa abertura do trabalho nas salas, provavelmente para o próximo domingo. Se Deus quiser. Não é isso? Se Deus quiser, isso acontecerá. Então, você que está na Escola Bíblica Dominical, né, não fez a sua matrícula, temos lá depois, ao sair você pode fazer a sua matrícula observando os dois temas que estão sendo propostos. Lembrando que um tema vai estudar com o pastor, o outro tema com o missionário Lincoln, e depois nós vamos revezar. Eu vou voltar para outra sala, ele vai vir para a minha e vamos dar todos terão a oportunidade de estudar os dois temas. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Faremos a leitura do versículo 22 ao versículo 34, que será o nosso texto básico para a nossa meditação desta manhã, na nossa EBD. Crianças, desculpem. Crianças podem ir para a sala de vocês para a EBD. Desculpem, crianças, professores. Enquanto os irmãos estão abrindo no texto, né, quero dar boas-vindas a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando também ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. A sua presença conosco alegra o nosso coração, mas conforme a nossa irmã Rose disse, você estando presencialmente, você que é de Guiratinga, né, é bem melhor do que você estar aí na sua casa, numa comodidade, pois estando aqui você estará estabelecendo não apenas um momento na presença do Senhor, mas estará conduzindo a sua família para estar na arca, e assim está tendo comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Lucas 12, 22 a 34. Eu vou fazer a leitura, e os irmãos estejam acompanhando a leitura que farei, e mantenha o texto aberto, tá bom? Porque a gente vai ponderar algumas coisas no texto no momento oportuno. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo:
Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, nem provisão para um dia, e nem provisão para um ano. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deus, estamos diante da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos instrua, sejamos por ela edificados e desafiados, a estarmos conduzindo a nossa vida no centro da Tua vontade, em todos os aspectos da nossa existência. É o que nós te pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Em tempos de Noé, precisamos estar aonde? Na arca. Foi esta a lição que Deus nos trouxe na nossa última oportunidade, quando estivemos falando na EBD. Precisamos seguir as orientações de Deus, como Noé fez, para que no fim estejamos salvos com toda a nossa casa, estando dentro da arca, que tipifica a pessoa de Jesus. Pois estar na arca como Noé e sua família estavam, é como também estarmos em Cristo. Livres do juízo eterno, como eles foram livres do juízo de Deus ao visitar o mundo através do dilúvio. Então, repete comigo. Em tempos de Noé precisamos estar na arca. Não esqueça disso. Vamos lá? Em tempos de Noé precisamos estar na arca. Porque o juízo vem. E só vai ser salvo do juízo quem está em Cristo. Quem está na arca. Outra verdade, os tempos de Noé estabelecem inversão de valores. Os tempos de Noé estabelecem inversão de valores. O ter passa a ser mais importante que o ser. Como podemos tirar tal conclusão, pastor? Bem, conforme nós vimos, a maldade que se multiplica é fruto de colocar o coração nas coisas e tirá-lo de Deus e, consequentemente, das pessoas. Então, a maldade que se multiplicou nos tempos de Noé foi justamente por quê? Porque o homem tirou o coração de Deus e começou a colocar o seu coração em coisas, e a violência e a maldade se multiplicou. Por quê? Porque, consequentemente, o ser humano, ao colocar o seu coração em coisas, também deixa de amar as pessoas. E a maldade aumenta, ela se multiplica, ela se prolifera. Quando aceitamos as filosofias dos tempos de Noé, passamos a ser avarentos, egoístas. E aí tudo vale para se ter e esquecemos do ser, vivendo para o temporal e não para o eterno.
Então por que Deus não encontrou outros homens como Noé na sua época? Porque os homens deixaram de ser e passaram a buscar o ter. E nesta inversão somos levados ao mal da ansiedade. Por isso do texto que lemos nesta manhã. Meus amados, é por isso que no nosso texto desta manhã temos o ensino de Jesus, relatado pelo evangelista Lucas, como advertência. Advertência após reprovar. Veja aí comigo, abre aí o texto. Se você fechou, me desobedeceu, né? Abre aí novamente, Lucas 12. Veja o texto. Essas palavras de Jesus, elas estão inseridas dentro de um contexto. E o contexto é o que ele disse antes, reprovando a avareza. Então veja que após reprovar a avareza, nos versos 13 a 21, e chamar de louco quem esquece de cuidar da alma para cuidar de coisas. Jesus está dizendo que é louco quem esquece de cuidar da alma para cuidar de coisas. É louco. Diz o verso 22, que lemos. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos. Os discípulos aí é a igreja, ele está dirigindo a crentes. Ele não está se dirigindo aos ímpios. Ele está se dirigindo àqueles que se comprometeram em segui-lo. Dizendo, por isso advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. É o que ele diz no verso 22. O perigo aqui trazido por Jesus é muito sério. Por quê? Porque pode nos tirar de entrar na arca. E minar a nossa fé, levando-nos a duvidar da provisão de Deus em nos salvar. Pois ele conclui no verso 21, que é a razão da sua advertência. Vamos ler todos juntos? O verso 21, que é o versículo anterior. Vamos lá? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Porque ele diz o verso 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Pois é assim, o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É um louco. Não cuida da alma, está cuidando de coisas. Está cuidando da vida temporal e não da vida espiritual eterna. Lembre-se sempre, a maior riqueza é a riqueza eterna e não a temporal. Viver os tempos de Noé, portanto, requer orientação certa, pois Noé cuidou do ser antes do ter. Diz o texto de Gênesis 6, não vamos abrir lá porque já estudamos, Hebreus 11, diz o texto que Noé era um homem justo, era um homem íntegro e temente a Deus, entre os seus contemporâneos. Isso que tornou Noé diferente dos seus contemporâneos. Noé cuidou do ser antes do ter. Se queremos ser ricos para com Deus, precisamos ser antes de ter. A ênfase dada pelo texto acerca de quem foi Noé é no ser e não no ter. Aquilo que foi loucura nessa história, que muitos consideram como conto de carochinha ou como lenda, o dilúvio em Noé, não foi Noé ter aparelhado aquela embarcação enorme num lugar seco, deserto, onde não havia água e ninguém conhecia a chuva, mas foi o quê? Os seus contemporâneos terem deixado de ser para ter, multiplicando em muito a sua carnalidade, a sua maldade e a sua corrupção.
Então a pergunta é: você é louco do ponto de vista dos homens ou do ponto de vista de Deus? Essa é a grande questão. Pois quem é louco no ponto de vista de Deus está fora da arca. Mas quem é louco no ponto de vista dos homens está certo. Quando os homens te criticam porque você é crente, porque você é besta, você é muito bobo. Peraí, nós estamos no mundo que a gente vive, é o mundo dos espertos. Se eu fosse você, eu aproveitava a situação. E aí o mundo chama os crentes de bobos, loucos. Louvado seja o nome do Senhor se o mundo me vê como louco, porque eu sou apaixonado por Jesus. Que seja assim que o mundo nos veja, como um Noé, fazendo algo absurdo, que os homens zombam de nós. Meus amados, pois bem, voltando para o nosso texto. Jesus nos adverte para não cairmos na mesma loucura, e para isto ele nos traz o tema ansiedade e inquietação. Sentimentos que podem nos levar a esta mesma loucura. A loucura do homem rico, nos versículos anteriores, que tinha um campo, produziu com abundância, e por isso loucamente pensou que a alma se farta de bens que perecem. Esse é o grande engano do homem. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser o homem mais feliz da terra. Engano! E é isso que o mundo aí prega. Quanto mais você tem, mais feliz você será. Quanto mais você tem, mais abençoado você é. E nem sempre o ter mais significa ser abençoado. Meus amados, e também a loucura dos contemporâneos de Noé, que se perderam em práticas abomináveis aos olhos de Deus, em se permitirem ter, não se importando em ser como Noé, justo, íntegro e temente a Deus. Parece não ter nada a ver, porque eu estou ligando Noé com o texto que lemos, mas tem tudo a ver sim, meu amado. O mundo em tempos de Noé está vivendo a loucura do ter sem ser. E por isso sofreu o juízo eterno, o juízo de Deus. O mundo em tempos de Noé está vivendo a loucura do ter sem ser. Por isso, a carnalidade está em alta, a espiritualidade está em baixa. Por isso, a maldade está em alta neste mundo. E então, o homem está se perdendo. Por isso, a corrupção do coração humano está se tornando latente, presente na sociedade na qual nós vivemos. Porque os valores morais que Deus colocou no ser humano quando o criou, a graça comum de Deus, o homem tratou de arrancar. E agora o que se praticava de errado nas escusas, na escuridão, à noite, quando ninguém vê, a gente está vendo ser praticado na praça pública meio-dia, quando o sol está regalado. Já prestou atenção nisso? As vergonhas que o homem praticava escondido na escuridão da noite, está se praticando agora meio-dia em praça pública. E o mundo no qual nós vivemos está dizendo, isso é normal, isso pode. E se nós nos levantamos contra, somos preconceituosos. Meus amados, parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver sim. E aí, o mundo está ficando o quê? Doente. A busca frenética em ter faz os homens comprometerem muito o caráter, e aí o coração é posto em coisas. E é bom lembrarmos que a avareza é idolatria. O primeiro relacionamento quebrado quando eu sou avarento é com Deus. O segundo relacionamento quebrado é com o próximo. Não é sem razão que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Os 4 primeiros em amar a Deus acima de tudo. E foi lido nesta manhã aqui em Deuteronômio 6. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Que é o quinto ao 10º mandamento. Ao todo 6 mandamentos são resumidos em 2. O fato é que a ansiedade, portanto, se torna a consequência de um mundo mergulhado na loucura do ter. E você pode ver que o mal da ansiedade está se tornando generalizado, globalizado.
como a maldade está se tornando generalizada, globalizada. Não é mais só pessoas de idade, adultos, que estão vivendo o transtorno da ansiedade. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, de todas as idades, de todos os contextos. Não só incrédulos, mas religiosos, crentes, ateus. Todos estão sofrendo deste mal. E aí, meu amado, essa palavra de Jesus, ela se torna pertinente para nós, nesse tempo que nós vivemos, que são tempos que estão amadurecendo e se caracterizando como os tempos de Noé. Um tempo no qual o mundo está se perdendo, um tempo no qual o mundo está adoecendo, não apenas na alma, mas também no emocional, no físico, porque o ser humano é um ser psicossomático. A Organização Mundial, da Saúde já tem dito que sim, mais de 50% das enfermidades que levam os homens aos hospitais é por causa da ansiedade, é de ordem emocional. Eis, portanto, a razão de Jesus nos advertir em sermos e não em termos. Qual então o significado desta expressão que aparecem no texto, que tratam deste mal que adoece os homens e que pode comprometer a nossa fé no Deus de Noé, no Deus que visitou a terra com dilúvio e vai visitar o mundo com juízo final? Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fazendo um comentário sobre esse texto, ele diz o seguinte, elucidando essas palavras que o texto no original nos traz. A palavra ansiedade, vejamos aí o versículo 22. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Esta palavrinha que é traduzida para o português, ansiosos, que a palavra ansiedade significa, no original, rasgar. Rasgar. Agora vamos lá para o versículo 29. Diz assim, novamente, Jesus como que repetindo, o que ele começou lá em cima, voltando à advertência. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A palavra no original inquietações significa constante suspense, sobressaltado. Sabe quando você anda assim, assustado com tudo? Ixi, guerra na Rússia, ai, pandemia, ai, o que vai ser de mim? Ai. É isso. Suspense. Os tempos de Noé serão um tempo de suspense. E estamos já aproximando disso, onde as coisas estão acontecendo de forma latente, e não precisa acontecer aqui, no meu vizinho. Está acontecendo lá na Rússia, lá na Ucrânia, e a bomba está caindo aqui. Porque estamos no mundo globalizado, que não tem mais distâncias. Estamos vendo, acompanhando, quem está aí nas redes sociais ou na mídia, está acompanhando ao vivo o movimento das tropas, dos soldados da Rússia, tentando conquistar a capital da Ucrânia. Estamos vendo soldados mortos. Estamos vendo mais de 1 milhão de ucranianos que já são refugiados nos países vizinhos. Estamos já tomando conhecimento de que mais de 1.000 e não sei quantos russos se protestaram contra o governo da Rússia, não querendo que o governo fizesse aquela guerra contra os ucranianos, e foram presos. Estamos vendo isso a cada minuto e a cada instante. Por isso que estamos apreensivos, assustados com muitas coisas. E aí, meus amados, o Senhor Jesus, ele nos adverte acerca desse sentimento
Essas duas palavras, a palavra inquietação e ansiedade no original, eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. Imagina você no mar, e esse mar agitado, no barco da sua vida, no mar deste mundo, e vem aquela tempestade, aquele vento contrário, e o seu barco da sua vida está prestes a naufragar. Qual é o sentimento que você, que é o barco, a sua vida é um barco, que você está trazendo dentro de você, diante desse cenário que se estabelece? Só um pouquinho. Então, estar ansioso é você estar no meio de uma tempestade, com o barco da sua vida no mar deste mundo, e permitir que essa tempestade que está solapando a sua vida, ela provoque dentro de você ansiedade. A tempestade da ansiedade. A Bíblia não promete que não vai ter guerra, que eu não vou passar por adversidade, que eu não vou adoecer, que eu não vou passar pela morte. Não temos nenhum texto bíblico que diz que o crente está blindado e protegido de todas estas coisas. Não. Prova disso que tem irmãos da igreja do Senhor Jesus lá na Ucrânia, neste momento, escondidos, e talvez alguns estão chorando porque entes queridos, crentes no Senhor Jesus, foram atingidos por bombas e pelo ataque. Nós não estamos imunes dessas tempestades que nos ameaçam. Agora, o que Jesus nos admoesta é que nós temos que viver como Noé, pela fé, para que a tempestade de fora não cause tempestade dentro de nós. Não provoque em nós inquietações e ansiedades. A palavra ansiedade vem então de uma palavra grega, agora a palavra nossa, né? A palavra ansiedade. Vimos o original, que foi traduzido para o português. Agora a nossa palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica, que significa estrangular. Ela puxa em direção contrária. Ela gera uma esquizofrenia existencial. Corin ten Boom, né, tivemos aí aquela peça, O Refúgio Secreto. Ela diz o seguinte, que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento. Confirmando o que Jesus disse, ela não acrescenta nada. Ela só somatiza os problemas. Ela esvazia o hoje do seu poder. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões, diz reverendo Hernando Dias Lopes. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. E o apóstolo Paulo então vence esses dois ladrões da alegria, esquecendo das coisas que para trás ficam, esquecendo do passado e não andando ansioso de coisa alguma com relação ao futuro. Veja, portanto, que a ansiedade, portanto, ela é destrutiva, pois este é o seu significado. Ela é enganadora, ela tem o poder de criar problema onde não existe. Sabe aquele ditado popular? Fazer tempestade no copo d'água? É isso que acontece. A ansiedade, ela nos faz a imaginar coisas que não vão acontecer. Ela é enganadora. Eu começo a fazer uma tempestade num copo d'água. Eu começo a trazer problemas antes dele chegar na minha porta. É o que ela faz. Justamente. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Por isso que a Corin ten Boom, ela disse isso, né? Que a ansiedade, ela não esvazia o futuro do sofrimento, mas ela esvazia o presente do poder, da capacidade de você reagir e viver cada dia o seu próprio mal. Conforme disse Jesus. A ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. E aí nós lembramos o cântico que nós cantamos. Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor por mim. Então a ansiedade,
ela tem esse poder de tirar os nossos olhos do Senhor e colocar nas circunstâncias. Lembra de Pedro, quando Jesus apareceu, parecendo um fantasma, andando sobre as águas, naquela noite em que os ventos estavam agitados, os discípulos no barco, e aí Jesus fala, não temam, sou eu. E aí Pedro, Senhor, se é o Senhor, me dá ordem, deixa eu ir até o Senhor. E Jesus falou, pode vir, desce do barco. Ele desceu do barco e ele começou a andar sobre as águas, não pelo seu poder, mas porque Jesus ordenou ele a ir, e ele obedeceu, ele creu em Jesus. Mas diz o texto que quando ele caminhava, ele tirou o olhar do Senhor e olhou para as ondas. O que aconteceu? Ele começou a afundar. E aí ele clamou ao Senhor, salva-me, Senhor. Ele era um experiente pescador do mar da Galileia, mas o ambiente mostra que o mar estava muito agitado e ele não tinha condições nenhuma pela sua capacidade, experiência do mar, de se livrar do afogamento naquele momento. É isso que acontece comigo e com você quando nós tiramos o olhar do Senhor e colocamos nos problemas e nas circunstâncias. Nós afundamos no mar da ansiedade. Reverendo Hernandes de Lopes, ele diz algo, a ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus, onde começa a ansiedade, termina a fé. E como a palavra de Deus, ela diz, não só por Jesus, através da fala de Jesus, mas Paulo em Efésios, Pedro na sua carta, todos os três, palavra de Deus para nós, nos admoesta, nos adverte. Não andeis ansiosos. O que eu concluo com isso? E concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Andar ansioso é viver no pecado da incredulidade. A ansiedade ela é inútil, não acrescenta nada. Olha o que Jesus disse no versículo 25 do nosso texto. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A palavra côvado aí é uma medida de comprimento, né? Mais ou menos 46 centímetros, correlaciona, se eu não estou equivocado. Então ele está dizendo, nós não temos condição de acrescentar nada à nossa estatura, muito menos acrescentar um segundo, um dia na nossa existência. Nós somos limitados, nós estamos limitados pela nossa existência como criatura e como pecadores que somos. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer? Ninguém resolve problema ou acrescenta alguma coisa positiva de solução andando ansioso. Pelo contrário, somatiza os problemas. A ansiedade ela é cega, te faz ter uma falsa visão da vida, de si mesmo, de Deus, que é cair no conto da inversão de valores dos tempos de Noé. Ela é incrédula, ela nos torna menos cristãos. Olha o que Jesus disse no versículo 29 e 30, reafirmando o que ele declarou antes. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios, quem é o gentio? O que não é crente, de todo mundo, é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos incrédulos, dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem o Deus de Noé. Mas um filho de Deus, ele tem a convicção do amor de Deus e do cuidado de Deus. Por isso o cântico diz, não olhe circunstâncias, não, veja o seu amor por mim. Reportando-nos a Abacuque, todavia ainda que haja crise, todavia ainda que haja escassez, ainda que haja fome, ainda que haja pandemia, vamos contextualizar, ainda que haja guerra, todavia eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Então o nosso olhar tem que estar no Senhor e não nas circunstâncias. E quando olhamos para o Senhor, nós vemos um Deus que nos ama e vemos o tamanho do amor de Deus. O tamanho do amor de Deus é o tamanho da cruz.
É um Deus que se esvazia da sua glória, do seu poder, se veste de pele humana, anda comigo e com você, sente o que eu sinto, sente o que você sente, passa os problemas que nós passamos, porém ele não peca e ele assume a causa dos problemas que nós passamos quando ele morre na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Então esse Deus que me amou dessa forma, será que ele não pode cuidar das coisas pequenas, mínimas, que comparadas a este cuidado maior de Deus, ele já me proveu? Alguém lê para nós Romanos 8, 31 e 32. Esse texto é muito citado e depois Paulo, na sequência, vai falar da prova do amor de Deus, dizendo que nada pode nos separar do seu amor. Romanos 8, 31 e 32. Então, olha aí o texto diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Imagina a igreja do Senhor Jesus agora lá na Ucrânia. Se Deus é por eles, quem será contra eles? O Putin, presidente da Rússia? Claro que não. Mesmo que eles morram por conta desse contexto, mas é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Lembra daquele... Eu gosto muito dessa ilustração porque eu acho ela fantástica. E ela dá um tapa no nosso rosto no que se refere a nós estarmos vivendo na dependência de Deus todos os dias. Daquele cristão que vive no país hostilizado pela perseguição. E alguém falando com ele, não sei se foi pelas redes sociais, provavelmente, ou talvez por telefone, perguntando se ele não tinha medo, né, do que estava acontecendo, de qualquer hora ele sofresse um ataque, fosse martirizado, preso. E ele então, com toda naturalidade, com toda confiança, com toda convicção, ele disse: não, eu não tenho medo. Em outras palavras, eu não tenho ansiedade no meu coração por causa disto. E aí aquela pessoa perguntou: mas por quê? Eu não entendo você. Como não assim? Ficou espantada. Como você não está ansioso? Como você não está angustiado? Como você não está amedrontado, apavorado, desesperado? E então ele disse: eu não tenho medo, porque eu tenho a certeza de que se amanhã eu estiver vivo, é porque o Senhor está comigo. Mas se amanhã eu estiver morto, eu estou com o Senhor. É nessa perspectiva que eu e você temos que viver neste mundo. Estar na arca, estar em Cristo. Porque estando na arca, estando em Cristo, pode vir o dilúvio, pode vir a guerra, pode vir a perseguição, pode vir o que vier. Seja por parte dos agentes de Satanás, querendo confundir você, querendo fazer com que você apostate da sua fé, seja o juízo de Deus sobre a terra. Porque o juízo de Deus sobre a terra não é contra o seu povo, é contra os ímpios, aqueles que o rejeitaram. Então, a igreja não precisa ter medo do juízo de Deus e nem da ira de Deus. Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Quando eu creio nele, esta ira que cairia em mim foi desviada para a cruz do Calvário, como um para-raio que desvia um raio de cair onde você está. Assim é a cruz do Calvário. Deus o levantou na cruz do Calvário e toda a sua ira, que deveria cair sobre a minha vida e sobre a sua vida, caiu sobre ele. Então a igreja não vai sofrer o juízo eterno. Bem, o nosso tempo está acabando, vou parar por aqui. Teria mais uma parte, vamos ver, né? Deus permitir, se for do propósito dele, só um pouquinho, minha irmã. Se for do propósito dele, domingo que vem eu posso até concluir esta reflexão, porque diante de tudo aquilo que falamos, fica a pergunta: como vencer este mal que que mina a nossa fé e compromete o nosso ser em função do ter? Então, esse é um ponto prático de nós então darmos uma resposta àquilo que o Senhor nos admoesta e adverte nesta manhã. Diga, minha irmã.
Verdade. Então, é explícito o que Jesus disse. No mundo, enquanto aqui vivemos aflições, teremos. Mas Jesus nos instrui como vencer o mundo, como viver no mundo. E Jesus está dizendo, não andando ansioso com as coisas do mundo. Então eu tenho que cuidar do meu ser, antes de cuidar do ter. E aí nós vamos ver que essa inversão de valores é que tem causado ansiedade na maioria das pessoas. Porque o mundo prega que você tem valor quando você tem. E o mundo não tem te ensinado a você cultivar caráter, vida irrepreensível, vida de santidade, vida aprovada por Deus. Porque para o mundo, o pecado já é uma coisa normal. É uma opção sua. E se você acha que está certo, está tudo bem. Pois Deus é amor. Então você ama, está tudo certo. Na verdade não está nada certo. Está tudo errado. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que não venhamos a ter de Deus a declaração, louco, se te pedir a tua alma, nesta noite, o que tens preparado para quem será? Mas que sejamos chamados de loucos pelo mundo, por amarmos o Senhor e por vivermos a sua palavra. Mesmo que o mundo venha se levantar contra nós, estejamos certos e seguros de que o nosso Pai está cuidando de nós, conforme disse Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Vamos orar? Vamos colocar em pé? Que você esteja conosco no próximo domingo e que Deus assim nos abençoe cada vez mais para que possamos entender que precisamos estar dentro da arca. Precisamos estar em Cristo, vivendo Cristo. Ó Deus bendito, graças te damos por esta manhã, porque mais uma vez o Senhor com fidelidade ministrou ao nosso coração a tua palavra. Ó Deus, que esta tua palavra ela possa frutificar na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão aqui conosco presencialmente, na vida daqueles que estão nos vendo pelas redes sociais, de tal maneira que possamos estabelecer uma guerra contra a ansiedade, para que ela não venha se instalar no nosso coração e na nossa mente. E assim, ó Pai, possamos viver pela fé como Noé viveu. Sendo íntegros, sendo justos e tementes ao Senhor, andando na tua presença, andando com o Senhor. Ó Deus, coloque no teu altar a vida da nossa irmã missionária Iesa, venha visitá-la ali em Rondonópolis neste momento, visitar também o seu filho Aslan, que está prestes a nascer, ser presente com o teu servo missionário Lincoln, esteja dando a eles tranquilidade, que não estejam tomados pela ansiedade, mas saibam que o Senhor está cuidando de cada detalhe, de cada situação neste contexto. E assim confiados no Senhor, estejam, Senhor Deus, aguardando o tempo do Senhor, para a chegada do Filho. Ó Deus, que o Senhor preserve a saúde da Iesa, a saúde do Aslan, e que a chegada dele seja alegria para os seus pais, para os seus familiares, e alegria também para nós da igreja de Guiratinga, que os tem conosco neste tempo, servindo ao Senhor aqui. Ó Deus, leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua bênção e da tua graça, e nós clamamos ao Senhor, e pedimos, perdoa-nos quando nós somos tomados pela ansiedade. E começamos a duvidar de que o Senhor está cuidando do barco da nossa vida, e de que o barco, aonde o Senhor está, ele não afunda no mar deste mundo, mas com certeza ele chegará no porto seguro, na glória eterna contigo. É nessa certeza que assim oramos e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, conduzindo cada um dos meus irmãos para os seus lares, e conduzindo-nos logo mais à noite para estarmos aqui. E clamamos mais uma vez, esteja livrando os nossos irmãos ali da guerra na Ucrânia e na Rússia, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe sua vida. Até mais tarde, às 18h30. Você que esteve conosco nas redes sociais, obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E que você possa tomar o propósito de fazer o que Deus quer da sua vida. E Deus está dizendo para você nesta manhã que Ele não quer que você seja ansioso, mas que você seja um crente que confia nele e na sua provisão. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.